Então, turma, na aula passada, nós encerramos com um exercício voltado para o cálculo de área de um triângulo. Foi sim, Luciano, tem gente aqui sim. Estou esperando vocês irem presencial, hein? Vocês devem vir. Você não enviou, João, você não enviou. Na verdade, o único que me enviou durante a semana foi o Luiz. Se eu não me engano, acho que o Luciano fez durante a aula mesmo, né? Mas durante a semana foi só o Luiz. Então, na semana passada, nós encerramos a aula com este exercício aqui. Deixa eu encontrá-lo, eu acabei de abrir a imagem. Você está gravando, professor? Sim, estou. Para quem não veio, terá o vídeo gravado. Então, nós tínhamos um exercício bem simples, que era escrever uma aplicação que calcule a área deste triângulo em C#. Um triângulo tem base e altura, né? Base e seus lados. Ou melhor, tem 3 lados, que a gente pode tomar como base, e altura. Como que nós calculamos essa área? Eu dei um exemplo para vocês da seguinte forma. Temos aqui um retângulo. A área do retângulo já era conhecida por nós, que era de base vezes altura. Vezes largura. Isso, base vezes largura, né? Altura vezes largura, tanto faz. Então, essa é a área de um retângulo. Se fosse um quadrado, teríamos lado vezes lado, mas o cálculo é o mesmo, né? Só muda o nome da propriedade geométrica aqui, porque no quadrado tem todos os lados iguais. No retângulo você tem base, ou então largura e altura. Mas a área é a mesma, o cálculo da área é a mesma, a fórmula é a mesma. E vocês vão concordar comigo que um retângulo, ele é a mesma coisa que, ou melhor, um triângulo, ele é a mesma coisa que um retângulo dividido ao meio. Concorda, Carlos? Perdão, Carlos. Gabriel? Concorda? Então, nós temos aqui um retângulo dividido ao meio que vai formar um triângulo. O que a gente pode concluir com isso? Nós vamos concluir que a área de um triângulo é a mesma coisa da área de um retângulo, só que dividido ao meio. Como nós dividimos ao meio, é simples. Se a área do retângulo é base vezes a altura que a gente vai representar por H, a área do triângulo será nada mais nada menos que base vezes altura sobre 2. Que assim a gente divide ao meio. Beleza? Tranquilo para todo mundo até aqui? De boa. Então aqui nós temos a nossa resposta, né? A nossa área. Como que a gente faz isso lá no .NET Fiddle, na linguagem C#? Deixa eu só fechar algumas coisas aqui. E vamos abrir o .NET Fiddle. Podem abrir o navegador se vocês quiserem me acompanhar. E abram o .NET.Fiddle. Vou gerar aqui um novo já. E remover esse Hello World. Bom, vamos lá, a gente tem que passar essa fórmula aqui para o C#. Então, nós temos esse algoritmo, nós queremos transferi-lo para a linguagem de programação C#. O que a gente pode apontar aqui já? O que nós podemos, só tendo essa fórmula, o que a gente pode dizer já que nosso código tem que ter? Alguns itens do nosso código sairão dessa fórmula. Professor, tem que compartilhar a tela. Ué, eu achei que tinha compartilhado já. Ué. É essa sim, João, só que é na linguagem C#, não em Portugal. Nós não vamos mais utilizar o Portugal desde a aula passada, desde a última avaliação, na verdade. Encerramos esse conteúdo. Vamos trabalhar somente com a linguagem C# daqui para frente. A não ser que surja algum outro detalhe, a gente precisa trabalhar em outra linguagem. Mas por enquanto será 100% na linguagem C#. Logo a gente vai sair dessas linguagens de programação, iremos trabalhar com orientação a objeto dentro do aplicativo App Inventor, que é realmente para a gente desenvolver alguns aplicativos. Aqui nessa linguagem, o objetivo é que a gente desenvolva uma calculadora, tá? Nosso objetivo é desenvolver uma calculadora. A gente vai chegar lá.
Para isso a gente precisa de alguns detalhezinhos. Então temos aqui o nosso algoritmo, que é o cálculo da fórmula, e nós temos base vezes altura sobre 2. O que a gente pode extrair dessa fórmula aqui já? Olhando aqui, o que a gente já pode falar? Olha, meu código vai ter isso e vai ter aquilo. Vai ter cálculo. Tá, vai ter um cálculo. Mas eu tenho aqui, ó, olhem só, uma variável, que é a base. Vai ter 4 variáveis, eu acho. Acho que vão ter 4 variáveis mesmo. Eu No tenho caso aqui... que vai ter o B, o H, o dividir e o por 2. Ó, aqui eu tenho outra variável. Então já temos aqui duas variáveis, né? Eu preciso de uma variável para receber esse valor aqui, tá? E eu preciso de uma variável depois para me entregar o valor cheio, que é dividido por 2. Tem mais de uma forma de fazer, tá? Vou mostrar para vocês as duas formas. Então nós já temos, primeiro de tudo, base. Então eu vou chamar uma base de inteiro, então int base. E eu já sei que a minha base vale 35 centímetros. Então eu posso informar aqui já, int base recebe 35. Ok? Tranquilos? Como nós temos aí um valor quebrado, ou então um valor que pode ser quebrado, já que nós vamos lidar com multiplicação, depois divisão, concordam que esse valor não temos certeza se ele vai continuar redondo, né? Se eu dividir, por exemplo, 35 por 2, Número quebrado. eu vou ter 17,5. Então eu vou ter um número quebrado. Então o inteiro vai se aplicar? Não. Não, né? Precisamos de outro tipo de dado. Qual o tipo de dado que nós utilizaríamos lá no Portugal? Real, eu acho. Real. Aqui nós temos o decimal. Decimal vai funcionar. Nós também temos o float, que para quem leu o capítulo que eu pedi, que era o capítulo 9, né? Perdão, o capítulo 10, na página 119, confundi os 9 aí, verá que nós temos o tipo de dado float e também temos o tipo de dado double. Então aqui eu poderia criar um double. O que é o double? É a mesma coisa lá do real, tá? Eu vou alcançar os números reais, só que numa proporção maior. Então o double é um tipo de dado para números com vírgula, double, vírgula. Ou então decimal também vai ser vírgula. Inteiro sem vírgula. Beleza, Gabriel? Beleza para todo mundo? Temos um novo tipo de dados, que é o double. Citei base como double, eu vou criar agora a altura como double também. Double H, que vai receber 30, né? 30 centímetros. Ponto e vírgula e ponto e vírgula. Nós não podemos usar a palavra base, acabei de ver aqui. Então vou chamar de base, em vez de base eu vou chamar de B base. Não podemos citar base porque é uma palavra utilizada pelo programa e ele barrou aqui pra gente. Temos as duas variáveis criadas agora. O que eu preciso? Fazer este cálculo. Para fazer este cálculo, alguma variável deve receber este cálculo, receber o valor deste cálculo. Isso é claro para todos? Que nós temos que ter uma variável que vai receber este valor? Claro para todos? Não é claro para todos? Não entendi, pera, repete. Se eu tenho aqui já os dois valores para fazer um cálculo, e eu quero fazer este cálculo aqui, onde que eu vou armazenar o resultado deste cálculo? Variável. Numa variável? Então eu tenho que criar mais uma, né? Já Ou eu posso foram usar essas 4. duas? Oi? Já foram 4. Não, foram duas só até agora. Sério ainda? Ó, base e altura. Agora eu vou criar uma, por exemplo, a multiplicação. Multiplica. Vou fazer a double multiplica. Então, double multiplica. Por que multiplica? Porque eu quis chamá-la assim. O nome da variável, o rótulo.
O que vem depois dela aqui, ó, é o rótulo. Eu chamo do que eu quiser. Aqui no caso, a palavra base é reservada para o programa, então a gente não pode usar a palavra base, pode ver que ela fica azul. Tá? Essa especificamente não pode. Mas o resto, tranquilo. Então eu quis chamar de H, eu posso chamar de altura. E eu vou pegar aqui a double multiplica e eu vou armazenar essa parte de cima aqui do cálculo. Somente essa parte de cima. Então, o que eu tenho que colocar aqui para multiplica receber? Ditem para mim aqui. Que vem nessa linha que eu estou posicionado. Professor, não tô entendendo nada, tá travando. Você não tá entendendo o microfone ou o quê? Não, é que às vezes você tá falando, daí do nada para. Daí começa de novo. Daí eu tô meio perdido. Pera, repete. Vamos lá, acho que o microfone Não, cortou. eu entendi até a parte. E aí tá com aí já tá com duas variáveis, a gente tem que fazer vezes e também daí você parou na parte que a gente tem que escrever, a gente tem que falar alguma coisa. Isso. Eu quero que vocês me digam o que é que vem aqui agora, no lado direito, depois do sinal de recebe, aqui para a variável multiplica. Essa variável aqui, ela corresponde a essa parte de cima do nosso cálculo. Pode falar, Luciano. Base vezes altura. Base vezes altura. Então, eu vou colocar aqui, ó. Base vezes a altura. Ponto e vírgula. Ok? Então, o que vale agora a minha multiplica? Minha multiplica, ela equivale a este cálculo que eu fiz aqui na frente. Então, a multiplica equivale a 35 vezes quanto? 30. 35 vezes 30. Que vai dar 1050. Então, minha multiplica equivale a 1050. Mas a minha fórmula não é toda essa, né? A minha fórmula também tem aqui, ó, sobre 2. Tem essa parte da fórmula, ó. Sobre 2. E eu só tenho até agora essa parte de cima. O que eu posso fazer agora para calcular essa parte de baixo? Pode fazer uma quarta variável para colocar a variável de cima dividido por 2. Isso aí, perfeito. Eu posso fazer uma outra variável. Essas variáveis nós vamos chamar de variáveis auxiliares. Variáveis auxiliares são as variáveis que nós criamos somente para manipular a informação. Então eu tenho um cálculo lá em cima e eu vou trabalhar ele para gerar um outro resultado lá embaixo, que juntos, combinados, vão me fornecer a resposta completa da equação, ou da questão em si. Essas variáveis são as variáveis auxiliares. Então eu tenho primeiro essa variável auxiliar, que é a multiplica, e eu vou ter agora uma variável, eu posso chamar de área, né? Porque é a variável total. Então double área. E quanto que a área vale? Ué. A área vale a variável de cima dividido por 2. A variável de cima dividido por 2. Por quê? Porque essa variável de cima aqui, ó, olha o que ela vale. Ela vale base vezes altura, que na nossa fórmula é a parte de cima. A gente precisa da parte de baixo. Então o que eu faço? Eu pego a parte de cima e divido por 2, que é o que eu vou fazer nessa variável chamada área. Quando eu fizer isso, eu vou ter a área completa. Então, qual é a parte de cima? É a multiplica. Eu vou pegar a multiplica e vou dividir por 2. Pronto. Eu tenho a minha área aqui agora já. Agora é só escrever na tela. Como eu faço um escreva em C#? Essa eu não sei. Um escreva em C#? Essa é mole, hein? Um escreva é simples. A gente fez um monte já. Professor, eu coloquei no chat. Console.writeLine, respondendo as maiúsculas aqui, ó, respeitando as maiúsculas. Que eu fiz errado o cálculo aqui, João? Não vi, deixa eu ver. 30 vezes 35. Tá certo, 1050. No mais matemática. Ah, tá, não foi pra mim. Beleza. Então, ó, console.writeLine. Eu vou copiar e colar o que o Luciano me disse. Console.writeLine. Quem vem dentro do parênteses? O que eu quero escrever, né? Quem eu quero escrever é o meu resultado. Meu resultado é a área. Vou fazer mais bonitinho. Vou colocar a área
deste triângulo é de espacinho, e agora eu coloco aqui, ó, mais, e a variável que corresponde ao valor dessa área. Ponto e vírgula, e eu posso executar, ele vai me dar já o valor aqui total. A área desse triângulo é de 525, que é a mesma coisa que 1050 sobre 2. Essa é a única forma de se fazer? Não, vou mostrar uma outra forma. A gente poderia fazer assim também, ó. Coloca a primeira parte dentro de parênteses e divide por 2. Chama isso aqui de área, por exemplo. Está resolvido. Ó, vou chamar de área. Vai dar na mesma. Tá? Então eu coloquei dentro do parênteses e depois dividi por 2. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente fazer essa forma de divisão aqui da primeira variável, usando a variável auxiliar, né? E a segunda variável. Beleza? Entendidos? Alguma dúvida? Todos pegaram? Entendi. Sim, não, talvez? Andrei, André? Ô, senhor, então, naquele exercício só tem esse cálculo, então, né? Só? Achei que ia ter mais. Não, é a área. É só esse só. Oi? Podia ter feito com índice também, né? Perdão, não entendi. Podia ter feito com índice a variável. Com int? Poderia, mas aí tem um problema. Aqui deu certinho. Aqui deu certinho. Deu pra gente 30 sobre 30 e 35, entregou pra gente uma área de 525. Então, ok. Mas caso a gente tivesse um valor aqui diferente, vamos supor, vou pegar aqui um 31. Não sei o que vai dar com 31. 465. Ok. Mas poderia acontecer de algum valor nos retornar uma área decimal. E aí o int não iria funcionar. Tá? O int ele daria algum problema porque nós teríamos um número quebrado, não mais um número inteiro. Então por isso é melhor a gente trabalhar com double. É o novo tipo de dado que nós conhecemos. Então o double nós sempre vamos utilizar para números inteiros. Deu certo, seu Gabriel? Rodou normal, tranquilo, entregou a área. Beleza. Tranquilo então. Vamos lá, pessoal. Vou apresentar para vocês agora outros tipos de dados. Vamos falar um pouquinho mais sobre as declarações dessas variáveis. E depois nós vamos partir para um novo assunto aqui na linguagem C#, que são os operadores lógicos e os operadores aritméticos. Beleza? Então quem está com a apostila aí já, vá para a página 124. Vamos ter tipos de dados, depois uma infinidade de números ali para cada dado. Ok, Luiz? Ó, para quem não encontrou, essa parte aqui na nossa apostila. Cento e 124. Eu espero vocês encontrarem aí. Então, nós temos os tipos de dados mais básicos, que nós sempre trabalhamos. Eu vou mostrar aqui na tela, primeiro no .NET Fido, depois a gente dá uma olhada lá na página 124. Então, quais são os tipos mais básicos? Nós temos o que a gente já conhece bastante, que é o inteiro, né? Que vai nos declarar uma variável inteira. Então, inteira sem vírgula. Esse é o inteiro.
Aqui, ó, inteiro, sem vírgula. Nós temos agora o novo, que é o float, que vai ser um decimal não tão grande. Vamos chamar assim, não tão grande. Nós temos o double, que será um decimal. Sir, Oi, tá compartilhando tela? tô sim? Não tá aparecendo. Tá. É para aparecer. Ok, João. Compartilha aí de novo, hein, André? Agora temos, Sir. Obrigado. Beleza. Então nós temos o double, que será um número com vírgula, então decimal um pouco maior. Já eu vou explicar mais profundamente, que é só superficial. Teremos o decimal, que será maior que o double. Então o decimal é o modelo decimal maior, que é maior ainda, Já a gente vai explicar mais profundamente. Dos que nós conhecemos, acho que são esses. Depois nós temos embaixo, que nós já conhecemos, mas usamos pouco, o char, que vai ser somente um caractere, uma letra, para ficar mais claro. E nós temos também o string, que será um texto na line completo. Até aqui a gente conhece, né? Lá no Portugal nós chamávamos o string de cadeia, chamávamos o decimal de real, o double de real, o float de real e o int de inteiro. Era assim que chamávamos lá no Portugal. Por que nós temos o decimal, o double e o float? Eles terão espaços na memória, ocuparão espaços na memória distintos. Se vocês verem lá na página 124, nós temos o primeiro tipo de dados é o byte, que vai nos ocupar de 0 a 255 na memória. Depois nós temos o short byte, que é mais curto, o short, o ushort, o int, que vai ocupar um espaço bem maior. Então ele vai de 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 647. Nós temos o int, que vai ser um pouco menor, o long int, que vai ser bem maior, então o long. Nós temos o float, que será um decimal um pouco menor, o double, que vai nos ocupar bastante espaço na memória, não dá nem para falar o valor aqui, que está dentro de hexadecimal, de tão grande que é o valor. O decimal, que vai ter um valor maior ainda, o char e o string, que vai ocupar bastante espaço. Depois nós temos o booleano, que é o bool, vou explicar para vocês também já, que vai nos tornar um valor lógico. E nós temos o object, que não vai ser utilizado pela gente por agora. Então são vários tipos de dados, cada um para uma aplicação. Então o inteiro vai ser para quem? Que tipo de exercício, que tipo de tarefa a gente vai trabalhar com o inteiro? Números que não possuem vírgula. Números que não possuem vírgula, vamos trabalhar com o inteiro. E com o float? Números que possuem com vírgula, eu acho. Números que possuem vírgula. E com o double? Os dois. E com o decimal? Não. Números extremamente menores, abaixo de 0. Na verdade, não. Tá? Os três aqui trabalharão a mesma ideia. Todos são real. Então, ó, o float é a mesma coisa que real, o double é a mesma coisa que real, e o decimal é a mesma coisa que real. Isso quer dizer que os três abrigarão conteúdos de números, sejam inteiros ou sejam com vírgula. Porém, eles ocupam espaços diferentes na memória. O que isso quer dizer para a gente na prática? Se a gente trabalhar com o double, que é o do meio, já será suficiente, beleza? O decimal vai ocupar muito espaço, o float ocupa menos espaço, mas pode ser que a gente tenha algum problema algum dia, acredito que nunca teremos. Mas vamos trabalhar com o double, que eu acho que é suficiente. A gente tem que estar sempre preocupado com a nossa memória. A gente não pode ocupar muito espaço na memória, não podemos ocupar muito processamento da máquina. Então a gente sempre tem que ficar esperto com isso. Depois embaixo temos o char. O que é o char? É uma simples letra. Um caractere somente será salvo pelo char. Esse caractere será tratado como texto. Então, se eu somar no char, o que acontece?
Não vai dar um. Vocês acham que Não, acontece variável. se eu somar um char? Ó, vou Vai criar dar um uma char variável. aqui, ó. Um char chamado teste. Vou dar o valor para ele de A. Então o char vale A. E vou criar um outro char aqui. Teste 2. Vou dar o valor para ele. Opa, peraí. Essa ponto e vírgula aqui não existe. Vou dar o valor para ele de B. Se eu somar os dois, o que acontece? Vou pegar uma outra variável aqui também chamada também de char. Soma teste. E vou agregar para ela, vou atribuir para ela teste mais teste 2. Ele até deu erro, não deu certo na verdade. Estou tentando converter string para char. Isso assim a gente consegue. A gente não vai conseguir, não. O C Sharp nem deixa a gente somar dois chars. Mas se a gente conseguisse somar dois chars, nós teríamos algo parecido assim, ó. Parecido com isso aqui. AB. A gente está somando A mais B. No máximo um A mais B, assim. Se a gente fizer, por exemplo, um string, que é um texto, então vou fazer uma string chamada teste. Vou atribuir para ela um número, dentro de aspas. Fazer uma outra string aqui, chamada teste2. Vou atribuir para ela um outro número dentro de aspas. E agora, eu vou escrever aqui, ó, console.writeLine. Aqui dentro eu vou escrever a minha soma. Então eu vou escrever teste mais teste2. Vamos testar o que vai dar isso aqui. Não vai dar, peraí. String result. Recebe teste mais teste2. Ele nem deixa a gente somar duas strings, ó. Ele dá um erro pra gente já. Na verdade, deu erro porque é uma variável que não existe. Tá dizendo que teste 2 não existe, mas teste 2, teste 2. Tá faltando um E aqui. Aí, vamos fazer a soma agora. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Estou somando duas strings. Strings é um tipo de dados de texto. Acho que vai dar errado. Mas errado o quê? Que tipo de errado? Eu acho que vai ser um número na frente do outro. Como se é um 2, fica 2. Vamos fazer o teste. Só deu errado mesmo. Né? Ah, a gente não escreveu, né? Faltou escrever. Console.writeLine. Console.writeLine. E aqui dentro eu vou escrever então a result, né? Que é a que está com o valor ali do cálculo. Quando eu rodo, ele me deu um cálculo normalmente. Ele somou 1 mais 2. Só que ele somou como texto, né? Então ele colocou 1 na frente do 2, como o Luciano disse. Porque aqui nós estamos trabalhando com texto e não com número. Se eu escrever APG e aqui 04, olha como vai funcionar. Somei, ele vai escrever por extenso APG 04. Porque não existe soma de texto, né? Dá para eu somar o nome de vocês? Dá para eu somar Gabriel com João? Não dá. Então, como o string é um tipo de dado de texto, nós não realizaremos soma com eles. Quando nós fizermos uma soma com texto, nós vamos chamar de concatenação, que é o que nós fazemos quando a gente vai escrever o resultado de um exercício. Então, console.writeLine, e aqui dentro a gente escreveria, por exemplo, a área resultante é de 2 pontos, e aqui eu faço uma soma e coloco a variável área.
eu estou fazendo uma concatenação, eu estou juntando um texto com outro valor. Eu vou juntar tudo isso dentro de uma mesma frase. É uma concatenação, não é uma soma comum. Soma é juntar 1 com 2 e virar 3. Concatenação é juntar 1 com 2 e virar 1, 2. Beleza? Claro isso para vocês? Não? Eu entendi mais ou menos. Dá para explicar de novo? Dá. Então, ó, quando nós quisermos, sempre que a gente for dar um resultado de algum exercício, nós vamos fazer uma concatenação, que é juntar dois valores, tá? Juntar um texto. Então, eu vou fazer de conta aqui que meu exercício retornou o seguinte. Área, vou criar uma área aqui, rapidão. Double área recebe 336. Aí eu vou escrever aqui o valor da minha área como resultado. Se eu fizer só assim, ó. Deixa eu corrigir, deixa eu fazer o exercício inteiro aqui praticamente. Só aqui tá bom. Olha lá. Se eu escrever só assim, ele vai mostrar somente o valor do resultado. Então a área varia 336. Isso é o resultado do nosso cálculo e só vai mostrar isso na tela. Fica bem estranho, né? Fica estranho. Um exercício que do nada só retorna o resultado sem explicar do que se trata. Isso não vai mais poder acontecer. Sempre que nós fizermos um exercício, na hora de dar a resposta, vocês não escreverão só na tela só exercício. Vocês escreverão na tela uma concatenação de texto mais o resultado. Então, se o resultado é 336, aqui dentro de aspas, porque é um texto, nós iremos escrever: o resultado é de, dois pontos, dá um espacinho, e aqui a gente faz uma concatenação. A gente coloca o sinal de mais, depois das aspas, depois que fechou o texto, com a variável que vai dar o resultado. Nós teremos isso aqui, ó. O resultado é de, dois pontos, e depois o valor. Se eu mudar aqui para 346 e executar, o resultado é de 346. Porque ele está escrevendo o valor desta variável do tipo double. Esse texto aqui é só para casar bem, é só para ficar bem escrito. Então, recapitulando. Sempre que nós formos dar agora um resultado de um exercício, nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, um texto dentro de aspas, com o resultado é de, ou alguma frase parecida, né? Dois pontos. Depois de fechado o texto, depois das aspas, sinal de mais e a variável com o resultado. Nós teremos esse resultado final. Não posso esquecer o ponto e vírgula, né? O resultado é de 346. Muito melhor que só escrever isso aqui na tela. 346. O usuário vai ficar perdido, não vai saber o que é 346. Para ficar melhor ainda, a gente poderia fazer assim, ó. O resultado é de, dois pontos, aí coloco mais. Estou juntando esse texto com o valor desta variável. Aí eu coloco mais um mais e coloco um texto aqui de novo. Centímetros cúbicos, por exemplo. Área, na verdade, centímetros quadrados. Então, o resultado é de 346 centímetros quadrados. Então, esse mais aqui dentro do console Outline, ele vai juntar o valor da variável que você tem com os textos que você colocar depois do sinal, ou então antes do sinal de mais. Tranquilo? Deu para entender? Eu entendi agora. Entendi. Ó, se eu trocar o valor da variável, ainda continua. O resultado é D e depois o centímetros cúbicos aqui. Mesmo que eu coloque qualquer outro valor aleatório, o texto não vai mudar. Porque eu estou somando este texto aqui com esse outro texto aqui. Tá? E também com o resultado da minha variável. Isso é uma concatenação. Para a gente é fundamental. Beleza? Beleza. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Eu vou mostrar umas coisas para vocês agora, que são os operadores lógicos, ou operadores aritméticos. Nós teremos eles nas páginas... A partir da página 129, mas mais precisamente na página 130. O que são os operadores? Beleza, Luiz? Isso aí, João. Resumidamente, em cadeia, né? Que é um texto.
O que são esses operadores? É o que nós teremos entre esses cálculos, ou então entre comparações, para designar qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. Então, se eu quero fazer uma multiplicação, qual é o meu propósito? Pergunta profunda na filosofia, propósito. Professor filosófico. Mas vamos lá, se eu quero fazer uma multiplicação, qual é o meu propósito? Eu acho que é meio. É para descobrir um valor. Tipo, você tem um valor Y, você tem um valor X. Eu quero descobrir esses dois. Acho que é isso. Certo. Alguém tem outro palpite? Tem um palpite, Gabriel? Multiplicar? Ó, o Gabriel deu uma boa resposta. Se eu quero multiplicar, meu propósito é multiplicar. É isso que eu quero. Quero multiplicar. Então, eu preciso de um operador que vai atender ao meu propósito. Qual operador aritmético vai atender ao meu propósito de multiplicar? Rodando. Professor, meu microfone tá muito alto, tá bom? Professor, é multiplicação. Oxe. Sim. Se você quer multiplicar, é multiplicação. Isso aí. Então, o sinal de multiplicação, ele vai ser o operador lógico, o operador aritmético aqui nesse caso, que vai nos atender ao nosso propósito. Então, eu quero multiplicar. Toda conta matemática, vamos lá, vamos usar o Python aqui de novo. Ele tem mais de um operador lógico. Ele tem primeiro. Sim, já estou fazendo isso. Nós temos aqui primeiro a nossa operação, então o nosso propósito. Eu vou fazer aqui, por exemplo, 20 vou fazer aqui primeiro 20. Aí eu quero fazer a multiplicação. Qual que é o operador que tem que vir aqui no meio? Multiplicar, que é o asterisco. Depois o meu segundo valor vai ser 30, 20 vezes 30. Então aqui eu estou fazendo uma multiplicação. Depois disso eu vou fazer uma comparação. Essa comparação, ela é feita com um sinal, com um operador que nós temos lá na página 130, lá em cima. O operador de teste de igualdade, é isso que a gente faz na matemática, ó. Eu vou ter aqui um sinal de igual. Meu Deus do céu. Deixa eu apagar e fazer de novo. Meu Deus. Então, ó, sinal de igual. O sinal de igual, ele está igualando o lado esquerdo com o lado direito. Quando a gente faz um cálculo, é como se a gente tivesse o sinal de igual com um ponto de interrogação aqui, ó. Ou melhor, como se a gente tivesse o seguinte. Aula de matemática aqui agora, hein? Nossa, quiseram bonito, bem oval. Então vamos lá. Quando eu faço um cálculo, 20 vezes 30, por exemplo, a gente não considera isso aqui, né? A gente não se preocupa com o que está depois do sinal de igual. A gente não se preocupa. Porém, na verdade, quando a gente faz um cálculo, a gente tem isso aqui, ó. Nós estamos igualando o que está à esquerda a zero. E aí, como é que a gente faz o nosso cálculo? A gente inverte, passa o zero para cá, e nós vamos ter mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu estou bom de memória na matemática. É isso? Não, não é isso não. Acho que meu exemplo não vai ficar claro para vocês. Acho que eu não estou tão bom de matemática assim para dar esse exemplo para vocês. Ué, tenta, professor. Também tente. Não, vou fazer de uma forma que vai ficar mais clara. Que vai ficar confuso. Tudo que eu não quero é confundir. Depende. Às vezes eu quero confundir, sim.
De propósito. Oxi, Muahahahahahaha. professor do mal. Muahahahahahaha. Ó, pessoal, vamos lá. Olha aí na página 130 quem tem disponível. Nós temos lá em cima o operador. Primeiro, o sinal de igual, que aqui pra gente não é mais igual. O sinal de igual significa o quê? Leiam aí na página 130. O que sinal de igual significa? Atribuir um valor. Atribuição de valor, ou então recebe, né? O lado esquerdo recebe o que está no lado direito. Embaixo nós temos testes de igualdade. Então nós temos dois sinais de igual que vão fazer uma comparação de igualdade. Igual, igual é a mesma coisa que comparar. Então, se um valor da esquerda é igual ao valor da direita. Esta comparação nos retorna verdadeiro ou falso. Se o valor da esquerda é igual ao valor da direita, quer dizer que é verdadeira essa comparação. Se o valor da esquerda é diferente do valor da direita, então não é verdadeira essa comparação. Onde nós usamos isso? Lá no if. Quando a gente faz assim, ó. If, número, ou então if variável. If variável igual a zero. Então, faremos isso aqui. Gabriel não viu o if ainda, vou mostrar para ele já. Mas nós temos aqui, então, uma comparação. Se essa variável aqui for igual a zero, alguma coisa vai acontecer. Se não, isso aqui é falso, então não vai acontecer nada. Nós temos essa comparação. Mais embaixo, nós temos lá embaixo os operadores, alguns lógicos e alguns aritméticos. Multiplicação, divisão e módulo. Multiplicação, sinal de asterisco, vai nos dar a multiplicação, padrão da matemática. A divisão com a barra, uma divisão comum da matemática. E o módulo, que nós já utilizamos, é o porcentagem, o símbolo de percentual, que vai nos dar o quê? O que o símbolo de percentual dá na programação? A gente já usou bastante, a gente tinha na prova. Vamos lá, galera, vocês fizeram isso na prova. Professor, não lembro. Lembra assim, o que o sinal... Qual o sinal? O sinal de porcentagem, o módulo, percentual aqui, ó. O que ele significa pra gente? O que ele retorna pra gente? Esqueci. Olha, era o exercício 4 da prova, era o exercício que mais valia, o que mais acertaram. Questão de brincation de mim. Brincation me fez. Kaká em inglês tá como? Pessoal, ó, vocês não estão lembrados disso aqui? Peraí. If variável, percentual 2, igual a zero. Ah, tá, lembrei agora. O que ele faz, então? Ele divide o negócio por dois, não. Divide por 2, mas ele não pega o valor da divisão, ele pega outro valor. Ele pega o valor do choque. Pega o quê? O valor do choque. Ele pega o resto, o módulo. Na divisão nós temos aqui, ó. Falando de Achei. matemática de novo. Achei. Agora não precisa mais, agora já chegou tarde. A gente tem aqui, ó, o Luciano respondeu já. Então na divisão nós temos o seguinte. 30, aqui, dividimos por 2. Isso aqui é importante para você, Gabriel, presta atenção. Eu disse que já fizemos várias vezes. Então 30 divide por 2. Aqui dentro, nós temos o quociente, aqui embaixo, né? Que é o valor da divisão. Certo para todo mundo isso? Yep. Estão lembrados? Aqui, então, vai dar quanto? 30 sobre 2 dá quanto? 15. Que é a mesma coisa que eu multiplicar 15 vezes 2 aqui em cima, que vai dar esse valor. Vocês já perceberam isso? Então, aqui embaixo você vai pensar, que valor vezes 2 vai dar esse? É a mesma coisa. Então, 15 vezes 2 dá 30. Esse é o nosso quociente. Caralho. O contorno eu quero vermelho. Aqui não está dando certo. Contorno, cor sólida, vermelho. Isso aí. Preenchimento sem preenchimento. Então, aqui, ó. Então, esse é o nosso quociente. Vou colocar aqui na frente.
Quociente é o resultado da divisão. Se eu quiser o quociente, como é que eu faço? Eu vou fazer com a barra. A barra vai me dar a divisão. Então, se eu quisesse o quociente, eu faria 30 barra 2. Já me daria 15, que é o quociente. Que é o que nós temos lá na primeira linha do segundo quadro da página 130, que é o operador de multiplicação, divisão e módulo. Então, o de multiplicação, 15 vezes 2 vai me dar 30. Vai me dar aqui o produto. De divisão, vai me dar o quociente, que é o valor que está aqui dentro da chave. 30 sobre 2. E o de módulo vai nos dar o seguinte. Tem 30 aqui também. Opa. Então, eu tenho 30 aqui embaixo. E falta terminar a conta de divisão, né? Eu passo um traço aqui embaixo. E aqui embaixo vai ter o quê, Gabriel? Aqui? Não, o 2 está aqui, ó. 30 sobre 2 vai dar 15. Aqui vai dar 30. Aqui embaixo, na conta de divisão? O que tem que ter aqui na conta de divisão normal da matemática? É. Não, não é não. Ó, é isso aqui que é a divisão. O zero! Falou, tô animado, capa. O zero! O cara voltou animado. Zero. Então nós temos aqui, ó, zero. Mas como se chama esse zero? Esse zero se chama resto ou módulo. Ele vai ser útil pra gente. Se eu falar assim pra você, Gabriel, você que não fez esse exercício, faça uma aplicação que nos indica se o número é par ou ímpar. Como você faria? Você vai fazer uma verificação assim, ó. Se ele der tal coisa, ele é par. Se ele der outra coisa, ele é ímpar. Que outra coisa a gente pode ter certeza aqui para saber se ele é par ou ímpar? Dividindo por 2. Se esse número aqui não fosse 30, fosse 31, quanto que daria? Aqui dentro da chave. Não, não tem vírgula, só inteiro. 31, aqui dentro da chave vai dar quanto? 15. Vai dar 30. E aqui no resto vai dar quanto? Exatamente. Se ele for 32. E aqui vai dar quanto? 33. E aqui? Percebeu que o ímpar dá 1 no resto e o par dá 0 no resto. Então você consegue verificar se o número é par ou ímpar, verificando o módulo. A gente vai chamar isso aqui de módulo barra resto. Então lá na página 130, na primeira linha, nós temos o operador de multiplicação, divisão e depois o operador de módulo, que vai ser útil para a gente quando a gente tiver que verificar o resto de uma divisão, ok? Embaixo nós temos os operadores de adição e subtração, que é o mais e menos. Depois o operador e lógico, que é a verificação e. O que é uma verificação e? Vamos lá. Para que você ganhe um sorteio, você deve preencher o cupom e fazer R$150 de compra em uma loja. A verificação é verificar todos os dados, desde o nome, a idade, ver se ela pode entrar em restrições extras. Ele vai verificar, basicamente. Ok, isso também. Mas falando de operador, Yuri, a gente tem o operador E. Você está com a apostila, Yuri? Você não pegou ainda? Eu tô. Está com a apostila, né? Então lá na página 130 você está acompanhando. A gente tem o operador E, SHOR e OR. O que esses caras são? Ó. O E vai ser assim. Imagine uma situação onde uma loja possui uma promoção que você participa de um sorteio. Se você preencher o cupom e fazer R$150 de compras. Quais são as condições necessárias para participar do sorteio? Preencher o nome. E não, você falou. E fazer R$150 de compra, certo? Se eu só preencher o cupom, eu posso participar? Não, você tem que. Daí vai dar erro. Daí você tem que preencher os 150 de compra. Isso, você tem que fazer os dois, ou seja, né? Se as duas situações não forem satisfeitas, não dá certo. Este é o operador E. Porque eu estou falando que você deve fazer o cupom e R$150 de compra.
Ou seja, não tem escapatória, você tem que realizar as duas operações afirmativamente para retornar verdadeiro nessa condição. Este é o operador E. Então toda vez que eu falar, pessoal, vamos fazer uma verificação se esse botão funciona para ímpar e para par, nós estamos falando do operador E, que vai obrigar que os dois lados da condição sejam verdade. Então, se o número está entre 50 e 70, vamos lá. No boletim escolar, deixa eu colocar minha telinha aqui que fica mais fácil. E um boletim escolar, acima de 7, por exemplo, aqui no Sebrae, acima de 7, você está aprovado. Abaixo de 6, você está reprovado. Entre 6 e 7, você está em recuperação. Como eu faço essa verificação programando? Como que eu posso fazer essa verificação programando? Bom, dá pra igualar. Dá pra fazer tipo uma variável que vai verificar se o aluno está abaixo de 60? Não, 6, abaixo de 6, reprovado. Ele está reprovado. Daí faz outra variável. Se ele tiver com 6, ele está com recuperação. Daí outra variável. Se ele está acima de 7, ele passou. Isso? Certo, mas se ele estiver acima de 7, ele também está acima de 6, certo? Porque 7 também é acima de 6. Então, se ele estiver então, com 7,3, ele está aprovado ou está em recuperação? Ele está aprovado. Mas como que você deixa isso claro para o programa? Daí você vai ter que usar o... Mano, eu já tô com muito problema de esquecer, mas... Não, tá dando certo, tá dando certo, continua, tá dando certo. Seu raciocínio tá certo, continua. Você vai ter que falar pra usar números reais, porque se tiver número quebrado, aí a gente ferra. Não, ó, olha só. Nós vamos usar o operador E. Que concordam comigo, se ele for maior do que 6 e menor do que 7, então ele está entre 6 e 7. Sim? Sim. Maior do que 6 e menor do que 7. Esse vai ser o operador E. Então, se vocês virem lá, se tal número for maior do que 6 e tal número maior do que 7, menor do que 7, então, recuperação. A gente vai fazer esse exercício, beleza? Já já a gente vai fazer esse exercício. Então, é o mesmo caso que a gente fazia antes, de aprovado e reprovado, mas agora, com a verificação de recuperação por causa do operador E lógico. Vamos considerar agora os outros operadores que nós temos lá. Nós temos o XOR, o XOR, e nós temos o OR. O OR, ele vai significar... XOR e... OR. OR. O OR vai significar pra gente ou. Então, é uma coisa ou outra. Isso, muita coisa vai ser do inglês, né? Então... qual que é a diferença desse OU para o E? Que ele vai... É que um verifica... É porque um é tipo o C ou se não. Não, é errado. Vamos lá, continuem. Mano, é que tipo, eu tô pensando que é o inverso. Tipo, C não, acho que é C sim, eu acho. Você vai ter que colocar no mercado lá. Ou você faz o negócio, ou você compra onde for, entendeu? É isso, não é? É isso aí, o Gabriel deu uma resposta legal aqui. Pense lá na promoção que eu falei pra vocês. A condição era um E, né? Era um E. Você tinha que preencher o cupom e fazer R$150 de compra. Se fosse um OU, você poderia fazer uma das duas só que já estaria satisfeito. Então você poderia ou preencher o cupom ou fazer R$150 de compra. Então você tem agora a possibilidade de estar na promoção sem fazer as duas operações, sem ter as duas operações afirmativas, somente uma delas. Esse é o operador OU, essa é a diferença.
nós vamos utilizar para alguns casos aí, mas o E é mais comum, tá? O E é mais comum do que o OU de se utilizar. Beleza? Beleza. Ó, então vamos lá. Qual que é a diferença do shore e do or? Ou XOR, né? O shore nós vamos chamar de ou exclusivo. Isso quer dizer que somente uma das duas coisas podem ser feitas. Ou você preenche o cupom, ou você gasta 150. Os dois não pode. Esse é o ou exclusivo. Nós temos o ou normal, que você pode fazer as duas ou fazer uma só. Mas fica a seu critério. Então vamos recapitular. No E, eu tenho que fazer as duas coisas para a minha condição ser satisfeita. Beleza? Gastar 150 e preencher o cupom. Todos entenderam isso? Sim. Obrigado, não sou Dona Aventureira, muito obrigado. Aí nós temos o OR, que vai nos dar a possibilidade da pessoa satisfazer as duas, ou seja, preencher o cupom e ganhar 150, ou então uma só. Ela pode fazer uma das duas coisas só. Tá na 130, Luciano. 130 ainda. E nós temos o ou exclusivo, que será somente caso a pessoa escolha uma só. Então, no ou exclusivo, se ela fizer as duas coisas, a condição não vai retornar verdadeira, ela vai retornar falso. Só vai retornar verdadeira se ela fizer uma das duas somente. Ok? Entendido? Certo? Entendi. Então, bora fazer um exercício. A gente vai ver a parte de baixo. Enquanto vamos fazer um exercício. Vamos lá, em C#. Nosso exercício será um boletim escolar com 4 notas, onde o usuário irá informar essas 4 notas. Nós devemos informar se essas notas aprovam o aluno, deixam em recuperação, ou se então elas reprovam o aluno. Eu vou fazer aqui antes para vocês, depois vocês, ou melhor, na verdade eu vou deixar que vocês quebrem a cabeça antes, eu já volto com a resposta, ok? Então, ó, agora é 6h18, até 6h30, para vocês desenvolverem, eu volto com a resposta. Ô, professor, só Oi? mais uma coisa. Ô, professor, só mais uma coisa. Pode mandar o link do .NET .NET aqui no Meet? Posso? Isso que eu ia falar. Aí, já mandei. Então, o exercício é o seguinte. 4 notas, ou seja, 4 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Essas 4 variáveis vai ter o valor atribuído pelo usuário, ou seja, vai ter que ter 4 layers, né? Console.readline. E depois você vai verificar se a média dessas notas, você vai fazer uma média entre essas notas, soma todas elas e divide por 4 em uma outra variável, chamada média. Você vai verificar se essa média ela é maior é este sinal aqui, do que 6. Maior do que 6. Se ela é maior do que 6 e menor do que 7, logo ela está em recuperação. Se ela for maior do que 7, ela está aprovada. Menor do que 6, reprovado. Ok? Quebrem a cabeça aí, vocês provavelmente não conseguirão fazer por completo. Faltam alguns conteúdos para vocês ainda, mas eu já volto com a resposta às 6h30. Esse é mais elaborado, João. Só para lembrar, pessoal, nós temos a possibilidade de fazer um if dentro de um if, tá? Um C dentro de um C. Por que não confio? Por que eu não confio? Não entendi. Professor? O João falou que eu não confio em vocês, eu não entendi. Ah, não, é que vocês não têm o conteúdo completo para fazer inteiro, tá? Já retorno, pessoal. Podem começar. Eu vou tentar também. Ué, mano, mas não tinha termo. Ué, não entendi, mas tá bom. Perdão? Não, é que você tinha falado, pode começar agora. Daí eu fui lá tomar água. Daí eu voltei desse ainda tava aqui. Ah, sim. Tava explicando o negócio. Podem começar. Beleza. Eu vou me encerrar. Oi? Professor,
É para saber, para que chama. Você coloca a nota e você não só passou, com recuperação ou não passou. E tem recuperação também, que é o entre. Tá, mas tem que usar o exemplo que você deu, tipo, 6, 7 abaixo. Isso, exatamente igual. Ah, tá. Ué, mas eu não acabei de falar? Tá, deixa eu falar. Aí, galerinha, bora fazer um bolão aqui de novo. Quem vai cair primeiro do Meet? Tô apostando de novo no Mega X Plays. Na verdade, no André. Valendo uma coxinha e um suco de cana. Gente, o que eu faço quando aparece para aceitar solicitação de vender anão? O que eu faço? Porque acabou de aparecer. Voltei, já terminaram? Se não terminaram, já era. Calma, Eu tô brincando. Tô brincando, vai lá, até 6h30. Até 6h20, até 6h31 e 43 segundos. Professor, como é que faz aquele mesmo que é. É o War e E-War? XOR, é o que tá na apostila. É o seguinte, Gabriel, a gente na estrutura muito comum na programação para todas as linguagens é praticamente igual. Esse cara aqui. If, aí aqui dentro eu vou ter uma comparação, e depois apenas essa chave devolver a instrução que vai ser realizada se essa comparação for feita. A chave fecha embaixo, né? A chave grande fecha aqui. Nós temos que devolver a instrução que vai ser realizada se essa comparação dentro for verdadeira. Então, qual é essa comparação? Se a nota for maior do que 6, então, eixo de comparação. Se você mexeu com o bom, essas comparações que nós fizemos. Se essa comparação for verdadeira, logo o programa executará esse centro aqui de tarefas. Só um segundo, deixa eu responder uma questão aqui, deixa eu dar uma olhada. O que esse if quer dizer? Você lembra do if em inglês? Significa? Isso aí, se. Então, se tal coisa, se não, tal coisa. Ou se não é else. Ou se não, viria aqui, ó. Professor, Oi, pessoal. Oi, Luciano. eu estou usando de isso, né? Tipo assim, como que eu faço para, tipo,
if e qual a nota e qual a mais especiente. Como que eu posso colocar mais especiente? É o maior 60. É o sinal de maior, sinal de maior. Aqui, ó, sinal de maior, ó. É esse aqui. Você tá compartilhando a tela, professor? Não sei, na verdade. Na verdade, eu acho que você não tá Se compartilhando. você quiser, Luciano, pode olhar também na página 131, vocês terão todos os operadores que vocês precisam. 131, só virar a página aí. Então, maior do que, menor do que, desigual, igual, e, ou. 131. Ele só vai escrever x maior que 100 se o x realmente for maior que 100 na verificação. Então, o x vai 99 e ele vai pular. Ele vai entrar, por exemplo, no else, que é o sinal. Então, se embaixo do else você colocou outra coisa, ele vai dizer a partir dali. Ok? Fez sentido? Se o x for menor que 100, ele vai pro else. Vai pro Vai else. pro else, exatamente. Então, você vai sempre fazer comparação da mesma forma. Eu vou mostrar depois os resultados. Mas seria assim, se a média do aluno for maior que 6, então média vai ser o x. Então, média maior que 6, então, aprovado. Se eu escrevi console, control line, aluno aprovado. Else, eu faço um outro vídeo. Se outra coisa, então, reprovado. E assim vai, faz as comparações. Não quebra na cabeça se você consegue tirar algo. Se não, tá tranquilo. Já vou responder. Professor, Oi? eu tava aqui vendo aqui na internet como fazer uma calculadora. Mano, tem algumas letras que eu nem sabia que tinha no teclado. Vai bastante coisa, bastante coisa. Pra fazer a calculadora vai bastante coisa, mas é tranquilo, não é difícil não. Não, engraçado que, tipo, a maioria das linhas, tipo, acho que tinha umas 4 ou 5 variáveis. Não inteiro. Tô falando, tipo, em seguida, sabe? Seguida. Depois ele virava o mouse um pouquinho pra baixo. Tinha muito mais. A gente vai ter várias linhas, várias variáveis, cada tela vai ter uma variável, às vezes cada botão vai ter 5, 6 variáveis diferentes. Vamos ter algumas variáveis que vão funcionar para o programa todo, que são as variáveis globais. Então, na hora de desenvolver a calculadora, o buraco vai ser mais embaixo. Aqui a gente está fazendo uma simulação só. Oi? Professor, o que eu gostei mais é que, tipo, tá muito organizado. Deu até, tipo, como que eu posso dizer? Eu achei até bonitinho, tipo, tava tudo organizado. Esse é o ideal, né? Então, ser sempre organizadinho também. Ah, professor, uma pergunta muito importante. Oi? Pode falar. Você já tomou água? A água faz bem pra saúde, cara. Vou tomar agora. Já se sugeriu? Não vou, porque minha garrafinha tá vazia. Então, só 7 horas. Professor,
Oi? Se não, então, Perdão? Se não é o else. obrigado. Obrigado. Professor, o meu deu errado. Ah, imaginei mesmo que daria. Mas o que exatamente que deu de errado? Deu errado no. Quando eu coloco o valor 7, tá falando que ele tá reprovado. Então, tem algum erro. Me manda um print lá no WhatsApp pra eu entender o que tá acontecendo. Ah, beleza. Beleza, cérebro. Parabéns, cérebro. Você é muito bom. Eu coloquei 4 variáveis. Coloquei uma variável a mais, resumindo. Eu coloquei. Como que é? Se ele estiver acima de 7, ele está passado. Mas eu coloquei embaixo. Se ele estiver embaixo de 7, não, acima, está reprovado. E tava dando erro. Tava dando conflito. Beleza, eu sou muito inteligente, professor. Uau. Pessoal, vamos lá. Passou até na hora já que eu falei que ia mostrar pra vocês. Vamos fazer. Então, o exercício que eu propus era onde... Você não está compartilhando a tela. Esse era meu plano desde o começo. Plano. Exatamente, é só pra testar se vocês estão prestando atenção. Oxi. Era só um teste. Desde o começo eu sabia que minha tela não estava sendo compartilhada. Vamos lá, galera. Só responder a minha mãe que está preocupada que eu tomei a vacina hoje. E... Sério? Sim, tomei a vacina hoje, meu braço tá dolorido aqui e minha mãe tá meio preocupada. Professor, cuidado, professor. Dolorido. Vamos lá, ó, o exercício diz que nós temos um boletim escolar de 4 notas. Nós devemos verificar se essa média é maior do que 6. Se ela for maior do que 6 e menor do que 7, ele está em recuperação. Se ela for maior do que 7, está aprovado. Se ela for menor do que 6, está reprovado. Ok? Tinha que colocar se está em recuperação. Sim, que é a hora que entra o E, né? Que é o que realmente importa para o exercício de hoje. Eu não coloquei, eu só coloquei o. Se está acima de 7, aprovado, se está abaixo de 7, abaixo de 6, está reprovado. Reprovado, ok. Então, na verdade, você perdeu metade, né? Abaixo de 6 está reprovado, acima de 7 está aprovado e de 6 a 7. É aí que vai entrar o E. Então vamos lá. Nós teremos aqui, primeiro, uma variável. Nota tem vírgula ou não tem vírgula? Nota tem vírgula. Então vamos criar como double. Double, nota 1. Double, nota 2. Por que ele está dando erro? Ah, não está dando erro não. Double, nota 3. Double. Nota 4 e por fim a média, que é o que realmente importa pra gente, sem acento, né? Double média. Vamos agora aos nossos cálculos. Primeiro de tudo vamos receber esses valores, né? Eu vou ter aqui então vamos só repetir aqui, nós vamos ter um int.parse, que nós estamos convertendo, não sei se todo mundo está lembrado disso aqui. O int.parse e aqui dentro um console.readline. Quem vai receber esse int.parse é a variável nota 1. Então quer dizer que o usuário vai digitar o valor que vai ser inserido dentro da variável nota 1.
Eu vou repetir isso aqui, só que um detalhe, eu coloquei aqui int.parse. A nossa variável é int. Alô, alô? Alô, alô? Oi. Nossa variável é int? A nossa variável é int. Vou fazer um ACMR. A nossa variável é int. É int a nossa variável? Não. Não é, né? Então a gente não pode converter o readline para int. A gente tem que converter o readline para o quê? Qual o tipo de dado? Oi? Sensorial. Alguém falou certo aí, mas eu não ouvi direito. É o Luciano, Mega X Play. Mega Digita X no Play. chat. O que tem que ter aqui dentro? O que tem no lugar desse int aqui então? Nós vamos converter o console readline Double. para quê? Para qual tipo de dado? O console readline retorna string, a gente vai converter para alguma coisa. Double. Isso aí, boa, 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 boa. Double. Você falou? Eu não ouvi, perdão. Nós vamos repetir isso aqui para todas as outras variáveis. Vamos lá. Oi. Professor, então, eu fiquei com uma dúvida nessa. Eu ia falar isso, se dava problema da Ctrl-C, Ctrl-V. Nenhum. Que eu testei que dava, por causa da nota. Seria nota. Não dá problema nenhum, só fazer isso que eu estou fazendo. Ó. Só dar Ctrl-C, Ctrl-V e depois alterar aqui o número da nota que você quer. Então nós estamos convertendo aqui ó, o console readline, que é o que o usuário digita, e o usuário digita e nos retorna um string, que é um texto. Não serve para o nosso cálculo. Nós queremos convertê-lo para double, que é o valor com vírgula, que é o valor da nossa nota. Nós convertemos para double e agora nós temos aqui nessa nota 1 o valor da esquerda, ó, a variável da esquerda recebe o valor da direita, que é o valor que o usuário digitar convertido para double. Beleza, se eu executar aqui agora, o que acontece? Dá erro. Pra que dar é- erro, a porque gente se não programou tem- para dar erro mesmo. Tá dando erro, tá sobrando chave aqui, por isso. Olha lá, executei e não deu erro. Não aconteceu nada. E aí? Por que não aconteceu nada? Porque você não colocou nenhum número ali. Então, mas eu não sei que eu sou usuário. Eu sou usuário do programa. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos simular aqui agora. Eu sou usuário do programa, eu instalei o programa lá certinho, eu não estou vendo nenhum código aqui. Eu só estou vendo essa tela. Só estou vendo essa tela aqui, porque eu sou usuário do programa. Eu vou executar. Você tem que dar um barra escreva. Escreva não, né? Console.writeLine. Outline. Desculpa, não tô acostumado com inglês. Então, vamos lá, não é inglês, é Sharp. Mas é quase igual. É quase igual, mas não é igual. Então, console.writeLine. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Por que eu vou escrever para ele? Nota, eu acho. Não, eu vou escrever. Pera. Aqui eu vou dar ordem. Cadê? Eu vou dar ordem. Que ordem que eu vou dar? Essa ordem aqui vai ser para quem? Para o usuário ou para o programa? Usuário. Para o usuário. Em que ordem que eu vou dar para ele? Pera. Tá. Acho que seria. Nota. Tá quase lá. Repete, Luciano. Isso aí. Vamos lá, ó. Digite a primeira. Digite aqui, ó. Fazer mais fácil. Em vez de eu fazer 4 write lines, eu vou fazer assim, ó. Digite as 4 notas e tecle Enter entre elas. Pronto. Agora, quando eu executar, olha lá, já sei o que eu vou fazer. Eu não sabia o que fazer até agora. Então, eu tenho que digitar 4 notas e teclar Enter entre elas. A primeira nota vai ser 5. Aí eu dou Enter. Olha lá, pediu a segunda. Então, esse 5 aqui foi para onde? Onde que esse 5 foi armazenado? Na primeira nota, lá em cima. Na nota 1. Na double nota 1. Agora, eu vou pegar aqui 3,4. 8,6.
e 6,5. Pronto. Agora tá funcionando. Calma aí, eu vou caçar meu carregador, mas ainda vou continuar aqui, tá? Ok. Agora eu vou continuar, vou calcular a minha média, né? Quem que é a minha média? 7. Não, tá, ok. 6. Mas a média aqui, ó, a média do aluno. Qual que é o cálculo que eu preciso ter para ter a média? Quando você faz lá... Boa, isso aí. Então a média vai receber todas as notas somadas divididas por 4. Então eu vou fazer nota 2, nota 3, nota 4. Somar todas elas, colocar dentro de parênteses. Eu posso ou colocar dentro de parênteses ou criar uma variável auxiliar aqui, ó. Uma variável auxiliar que recebe a soma e depois na variável média eu só divido a variável auxiliar por 2, por 4, né? Aqui no caso eu vou fazer tudo numa linha só. Então eu uso parênteses, faço assim. E agora eu posso escrever a média aqui, ó. Console.writeLine. A média do aluno é, 2 pontos, espacinho, né? Faço a concatenação, então mais, e escrevo aqui a média do aluno, que é média. Vamos executar agora. Olha lá, digite as 4 notas. 5, 6, 7, 4 e 3. A média do aluno é 18. Tá certo não, né? Não tem como ser a média de 18. Ele não está dividindo por 4. Ele só somou, deixa eu ver. Não. Não sei que cálculo que eu fiz aqui na calculadora, mas também não daria certo, porque... Como assim, professor? Aqui, ó, tá dando que a média é 18, não faz sentido de ser 18. Porque nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4, não dá 18. É que você esqueceu de colocar, eu acho que a vírgula, porque tá dando número quebrado. Daí acho que ele tá meio que... Tá dando um número quebrado, ele tá subindo um número pra cima. Tá dando um número perfeito. Mas mesmo assim não daria, mesmo assim não tem que dar 17, porque ele divide por 4 no final. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a variável auxiliar. Auxiliar. E aqui eu vou fazer primeiro a soma na auxiliar. Aí eu faço a média. Média é igual a auxiliar dividido por 4. Acertei o bolão, galerinha. Pode dar o dinheiro. Você, o bolão era início. Mas eu fui o único que falei, então pode dar. Tá, Olha lá, a média do aluno é 7,75. Ah, importante. Aqui nós não temos 5,5, é 5,5. Então o que o Yuri falou faz sentido. Ah, viu? Vai ser 0,5, beleza? Mas da forma que nós fizemos aqui está correto. Vamos para a nossa verificação agora, seguindo lá a página 131, com os nossos operadores lógicos. Então vamos lá, olhar a página 131. O que nós queremos? Nós queremos pegar essa média do aluno, que aqui deu 5,625. Nós queremos verificar se ela é maior do que 7, menor do que 6, ou se ela é maior do que 6 e menor do que 7. Ou seja, se ela está entre. Vamos lá. Toda vez que eu quero fazer uma confirmação, uma verificação de condição, o que eu tenho que usar? Olha, eu tô com uma arminha de elástico montada aqui. Se vocês estivessem aqui, vocês iam levar uma elasticada. Caraca. Quando eu quero verificar uma condição, o que eu tenho que ter? Vocês fizeram aí, você fez, Yuri. Você fez também, Luciano. Perdão? Repete. Ó, se eu quero verificar se a média é maior, menor, se é não sei o que, se é mais aquilo, o que eu tenho que ter? Esse. Um C, exatamente. E o C é o if, né?
Então vamos lá pro if. Vamos pro if. If. Aqui dentro vai minha comparação, né? Vou abrir as chaves aqui já. Fechar a chave aqui embaixo. Qual que é a comparação que eu vou fazer? Se a média é maior ou igual a 6. Se ela é maior ou igual a 6, ou melhor, Tá. se ela é maior ou igual a 7, ele está o quê? Ele tá entre a recuperação. Não, ele passou, ele tá ok. Passou. Vamos lá, então, console.writeLine, aluno aprovado. Se não, se ele não, se a nota dele não é maior ou igual a 7, vou fazer um se não. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Eu posso fazer ifs dentro de ifs, que nós vamos chamar de ifs aninhados, dentro de um ninho, todos juntos. Eu posso ter um if dentro de outro if gigantesco aqui, ó, descendo sem parar. Só que isso vai trazer alguns problemas, então nós não vamos fazer sempre, ok? Mas aqui eu posso fazer. Então, se a nota é maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se não, quais são os dois casos que sobram? Que ele pode ficar de recuperação se for a nota menor que 6. Menor que 6 é recuperação. Menor que igual a 7. 6, Mas eu entendi. Recuperação ou reprovado? É o que faltou, né? É o que sobrou. Então vamos ver. Então, se não for maior que 7, então eu vou comparar de novo. Se ela for menor, ou melhor, maior do que 6, maior do que 6. Não estou colocando maior ou igual que 6, na verdade, né? Porque 6 já entra. Se ela for maior ou igual a 6. Por que igual? Porque se for 6, verdade, já é porque recuperação. Deixa pra lá. E, olha lá, página 131, nós temos lá embaixo o operador condicional e. Olha como funciona o símbolo. São dois E's comerciais, ó. Página 131. Olha lá embaixo, é o último quadro. O condicional e são dois E's comerciais. Então, se a média é maior do que 6, fiz uma comparação, fazer outra comparação agora. O que está dando inválido? E a média é menor do que 7, tem que estar tudo em um parêntese só. Olha lá. Então, se a média é maior ou igual a 6 e a média é menor do que 7, então ela está entre 6 e 7. Certo? O que vai acontecer? Ele vai ficar de recuperação. Isso aí. Então, aluno de recuperação. Se não, o que sobra? Se a nota for menor que 6, reprovado. Não, qual foi a condição? Que ficou sobrando? Só sobrou uma opção, né? Reprovado. 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 Preciso fazer outro if aqui? Não, você já pode usar o de cima. Só sobrou essa opção, não tem outra. Não tem por que fazer outra. Vamos testar. Vamos lá, vamos testar todo mundo. Todo mundo bate a testa no monitor, mentira. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Ah, tá. Aqui antes parecia que você não tava me ouvindo. Tava ouvindo sim. Você tava falando certo, tava confirmando. Então vamos rodar. Professor, Oi. eu consegui fazer a metodologia que você falou para você, mas a pessoa tem que colocar a média já. Ah, sim, você não pediu as notas, você pediu direto a média, né? Dá certo. Também tem que ser número sem vírgula, tipo 65, 75. É porque não é a vírgula, é ponto, tá? Você vai trabalhar com ponto. Então é 6,60. O seu índice. Ah, você fez 20. Não, beleza. Faz como float. Ou como double. Então, ó, seguindo a página 131, nós temos lá o condicional E. Então, se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Então, se ele tirou 7, aprovado. Se ele tirou 6 e 9,
Quer dizer que ele é maior ou igual a 6 e menor do que 7. Se não, é menor do que 6, não está reprovado. Vamos lá, digite as 4 notas do aluno. 6.6, 5, 7.8 e 8. A média do aluno é 6.85 e o aluno está de recuperação. Vamos repetir. O aluno lá é o aluno 4.5, 3, 2... Opa! Que isso, professor? Escrevi errado, vamos lá. 4.5, 3, 2 e 3. Aluno reprovado, média baixa. E se ele tirou tudo acima de 7, então 8, 8, 8 e 7. Média do aluno é 7.75, aluno aprovado. Beleza? Tranquilo? Fez sentido? Tranquilo. Estou mandando isso aqui para vocês no chat. Quem quiser ir ajudar todo mundo, copia e manda lá no grupo, para todos. Mandei aqui no chat, João, sei que sempre faz isso, ajuda a gente aí. Copia isso aqui lá no chat, quem está com o WhatsApp web aí, manda lá no grupo. Droga! Mandei só metade? Pera aí, que não copiou tudo então. Deixa eu dar um Ctrl A, que é mais fácil. Ixi, o Meet não deixa mandar tanto texto. Então deixa que eu mando no WhatsApp. Vou encerrar a transmissão aqui e mando no WhatsApp. Tá. Então, turma, semana que vem a gente vai se aprofundar nesse assunto. Vamos fazer mais exercícios com operadores lógicos. O que a gente precisa desfrutar aqui? Tá, vou mandar aqui então. Parou na média auxiliar 4, né? Então eu vou mandar aqui, ó, a outra metade. Então, turma, o que a gente precisa ter aqui confirmado na nossa cabeça já? Ó, até aqui nós sabemos fazer, né? Fazer uma comparação simples de maior ou igual. Agora nós fazemos duas comparações no mesmo if. Nós utilizamos o operador e. A gente pode trocar por operador ou, por exemplo. O que aconteceria se eu trocasse pelo ou aqui? Estaria errado, por causa que ele tá falando, tipo, ou ele tá com isso, ou ele não tá. Não teria, Isso aí. tipo, recuperação. Ou ele tá, ou ele não tá. Ó, não, na verdade não, ó. Daria bem recuperação, mas ele daria, mesmo quando a pessoa está reprovada, daria recuperação. Então, se ele for maior ou igual a 6, se ele tirar 6 e 5, então, tá de recuperação. Ou se for menor do que 7. 5 é menor do que 7? É. Só que 5 é reprovado, né? Mas o 5 cairia aqui. Então, se a gente fizer assim, ó. Ó, deixei aqui a média fixada em 5. A média é 5 agora. Daria errado também. Olha o que vai acontecer. A média do aluno é 5, o aluno está de recuperação. Por quê? Porque ou ele tem maior do que 6 ou menor do que 7. 5 é menor do que 7. Então esse ou estragaria todo o nosso cálculo aqui. Toda a nossa comparação. Beleza? Então por isso nós temos que trabalhar aqui com um e. Aí no E ele vai dar aluno reprovado, que tem que ser os dois, tem que ser maior do que 6 e menor do que 7. Aí ele está entre ambos. Beleza, turma? Ó, exercício para casa é refazer este exercício e ler também o capítulo, que é o mesmo que a gente usou semana passada, que é de operadores lógicos, que é o capítulo 11, página 127. Beleza? Página 127, capítulo 11, quero que vocês leiam. A primeira parte nós já vimos, que é de operadores. Continue lendo, temos lá decisão, ramificação, temos outros códigos em C Sharp, e no final ele vai apresentar para a gente o Windows Form Application, que é do Visual Studio, que a gente não mexeu ainda, mas é o caminho para a gente poder trabalhar com a nossa calculadora. Ok? Até aqui, por enquanto é só. Agradeço a atenção de todo mundo. Deixa eu fazer a segunda chamada sempre, né? Qual que foi a graça aí, meu rei? Professor, Ó. olha a câmera. Tem a câmera. De vocês? É. Não tá olha lá. aparecendo pra mim, peraí. Tá fixado.
Olá. Quanto tempo? É só isso, só um olá, olá. Nossa! Eu sou Ó. o primeiro aqui a ficar com a câmera ligada, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Fica a câmera ligada, acho ótimo. André? Andrei? Já respondeu? Giovanni, tá aí? João tá vivo? Não estava aqui antes. Olha lá. Não tava aqui mesmo. João apareceu. Luciano tá aqui. Luiz tá aí ainda? Sim, estou aqui. Sim, piririm. O Natan não está, o Yuri está e o Gabriel tá aqui na minha frente. É isso então, galera. Olha lá, o Luiz ligou a câmera também, ó. Bem melhor que a câmera, hein, galera. Professor, Oi? o Yuri não entrou. O Yuri não entrou, né? É verdade. Vou marcar aqui. Que? Como assim? Galera, muito obrigado até agora, ok? Até semana que vem. Façam o exercício de casa, leiam um capítulo, pratiquem, refaçam esse exercício para vocês irem testando. Semana que vem a gente dá mais uma avançada aí pra gente ter os nossos aplicativos. Certo? Professor, Oi? qual que é o verificado? Perdão? Qual que é o verificado? Ler o capítulo 11, acho que página 127, e refazer esse exercício. Ô, professor, eu só fiquei com uma dúvida. Diga. E a condicional? E a condicional não? Não. Ela vai inverter, vai inverter. Então, quando você diz assim, se o número é maior do que 5 e coloca condicional não no meio, automaticamente está fazendo o inverso. Não vai inverter tudo. É igual aquela carta do Uno, igual a carta do Uno É que uma inverte. carta do Uno. É uma carta do Meu Uno. Deus. É isso aí. Você faz tweet? Vou fazer... Meu Deus do céu. Vou fazer tweet também, João. Vou começar a fazer tweet também. Vou mandar pra vocês lá no grupo. A gente fazer algumas lives com aula, às vezes programando, às vezes jogando, algo assim. Logo, logo eu começo a fazer. Certo, galera? Obrigado aí pela atenção. Bom final de semana e boa semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Adiós. Tchau, professor. Adiós. Tchau.